Fala pessoal que acompanha o canal Oásis do Nordeste, de volta com mais um vídeo. Como eu prometi para vocês, eu ia gravar essa segunda parte falando especificamente sobre o processo de cavar o alicerce, né? A gente contratou uma máquina retroescavadeira e basicamente isso foi no último sábado. Ela fez alguns serviços de limpeza, de planear o terreno em alguns locais. Nesse local aí que vocês estão vendo agora, a gente vai fazer a casa, né? A gente optou por fazer a casa um pouco mais recuada do que os nossos vizinhos aí optaram, até para ter um pouco mais de privacidade. Por quê? Porque todas as casas, elas meio que estão sendo construídas na mesma linha, né? No mesmo campo de visão de uma para outra. E isso acaba prejudicando com o passar do tempo. Por exemplo, se você estiver dentro de um quarto com a janela aberta, muito provavelmente, se o outro vizinho do outro quarto estiver da mesma forma com a janela aberta, vocês vão estar se vendo, né? Se for um momento que, sei lá, tem alguém se trocando, alguma coisa do tipo, não é legal, né? Não tem tantas árvores assim para impedir, digamos, que essa questão da visualização das outras casas. Então eu tive essa ideia de fazer a casa mais recuada para baixo do terreno, né? Assim que você entrar no terreno, você vai demorar um pouco mais para chegar até na casa, mas isso tem seus pontos positivos, né? Tanto a questão da privacidade quanto a questão da segurança, você acaba tendo a sua casa mais recuada. Futuramente eu pretendo plantar muitas árvores nessa área da frente, nessa área inicial, né, da entrada do terreno, justamente para meio que esconder, né, com o tempo aí que essas árvores vão crescendo, elas vão esconder a casa por trás delas, ou seja, não vai ficar aquela coisa de você passou na frente, já visualizou a casa. A ideia é que fique uma coisa mais restrita mesmo, mais preservada, já que a gente entende que é melhor dessa forma. Eu já falei em outros vídeos, mas se você está chegando agora nesse canal, esse canal é um canal focado em mostrar a construção de um sítio do absoluto zero. A gente comprou um terreno sem nada, inclusive com mato, então foi fazer cerca, foi limpar o mato, foi dar todo essa geral aí nesse processo de limpeza para que a gente pudesse de fato começar a construção. Nesse sábado agora que passou, eu dei o start aí na construção, e a construção começa pela base, né, pelo alicerce, e a gente começou marcando o terreno e consequentemente a gente vai ver a máquina fazendo a perfuração tanto do alicerce quanto de uma cisterna e uma fossa. A questão da cisterna é justamente pelo fato de que água para a gente aqui dessa região é um pouco mais difícil, tá? Aqui é o interior de Pernambuco, a agreste de Pernambuco, e a água não é tão abundante assim. Então, por mais que a gente tenha o objetivo de cavar um poço artesiano, é de crucial importância que a gente tenha uma boa cisterna, um bom reservatório de água, para que a gente possa acumular água da chuva ou captar de outras formas para alguns tipos de usos específicos. Já tem um histórico nessa redondeza de terrenos que deram poços com água, mas é geralmente uma água um pouco mais salgada. E aí, para realizar alguns tipos de atividade com água desse tipo, prejudica um pouco. Então a gente optou por ter uma cisterna maior, que comporte uma quantidade significativa de água, para que a gente não venha eventualmente a sofrer aí com esse problema de precisar ficar muitas vezes recorrendo a vizinhos para obter a água. E é de uma forma até que mais inteligente de construção também, que é antes de fazer a casa inteira, e vocês vão entender, a gente vai fazer um cômodo grande nesse local aí que a máquina está cavando, e junto com esse cômodo a cisterna. Por quê? Porque através do que a gente reunir de água nessa cisterna, seja comprando ou acumulando da chuva, a gente já vai utilizando essa água para construir o resto da casa, né? Então a gente vai ter sempre um bom reservatório de água para a construção, tendo em vista que se for armazenar em caixa d'água ou em alguns outros meios,
pode ser que não seja tão eficiente, não seja tão eficaz. Então, para a gente ter de fato essa eficácia, a gente vai optar por ter essa cisterna com água sempre aí para ajudar na construção. Se vocês perderam o vídeo anterior, eu falei sobre a contratação dessa máquina retroescavadeira. Basicamente aqui na nossa região, eles cobram R$200 por hora. Então eu acabei realizando esse serviço em 3 horas e meia. Essas 3 horas e meia ficaria aí por 700, mas aí o proprietário da máquina acabou deixando por 650 mesmo. E a gente percebeu que achou, né, que daria para fazer tudo nas 3 horas, só que acabou que não deu tempo de fazer. Quando a máquina limpou todo o terreno, já gastou uma quantidade significativa de tempo, e isso, somado a algumas outras coisas, prejudicou um pouco o andamento dessa escavação aí do alicerce. Ferramentas, acessórios, peças e muitas utilidades testadas pelo canal você encontra nos links na descrição. E claro, tudo com o menor preço do mercado. Aproveite! Sobre o cômodo especificamente que eu falei para vocês, a gente vai fazer um cômodo de 5 metros de largura por 10 metros de comprimento, certo? Esse cômodo futuramente ele vai se transformar na sala e na cozinha da casa. Inicialmente a ideia de ter esse cômodo já pronto, né, que ele fique pronto logo, o ideal seria erguer as paredes, cobrir e bater um piso para a gente já ter um ponto de apoio, né, um ponto para a gente poder se deslocar até esse local e consequentemente realizar outras tarefas até que a casa inteira fique pronta. E por falar em outras tarefas, a gente voltou a cavar alguns buracos, e aí basicamente a gente tem ainda 50 metros de cerca de madeira para fazer do lado direito do terreno, né? Se você estiver olhando de frente, no caso do lado direito. Essa cerca é a que divide com o vizinho. A gente basicamente fez todo um lado e o outro vizinho fez todo o outro lado. Nesse conjunto aí de chácaras, né, de sítios, funciona dessa forma. Cada um faz um lado da cerca para que assim todos sejam contemplados e todos estejam com seus terrenos fechados. Eu ainda quero mostrar para vocês em outro vídeo aquela outra cerca que tem outros vídeos aqui no canal, onde a gente fez as estacas de cimento. Eu basicamente quero fechar aquela cerca com tela e também com uma parede ali de 3, 4 tijolos para de fato aquela frente ela ficar toda fechada e impedir aí a entrada de alguns animais, algumas espécies que acabam passando por esse local. Muito embora, pessoal, a gente tem sempre comentado sobre segurança, né, sobre estar preparado para qualquer situação. E tendo um sítio, a gente sabe que sítio hoje em dia entra muito a pauta da segurança em discussão. Infelizmente, alguns lugares são muito perigosos. Esse lugar, basicamente onde eu comprei esse terreno, ele não é um local tão perigoso, mas volta e meia está acontecendo alguma coisa nas redondezas, né? Então tem sempre o relato de alguém que foi assaltado, que teve a casa arrombada, coisas desse tipo. Não tão próximo daqui, desse local, mas existem esses relatos. Como vocês podem ver aí nessa imagem, por exemplo, tem uma casa por trás de onde a gente está trabalhando. Essa casa é do vizinho, pode ver que tem uma cerca lá, e do outro lado ninguém ainda construiu nada, né? Então tem acho que 3 ou 4 terrenos. Eu entro em um terreno grande e para poder chegar no meu terreno eu ainda passo por mais 3 ou 4. E o detalhe é que eu vou ser o primeiro, acredito eu, que estudando conforme está programado, a ter uma casa após a porteira que dá acesso a esse terreno maior. Ou seja, a minha casa ela vai passar um certo tempo sendo a primeira para quem entra, né? A pessoa vai andar um pouco e já vai se deparar com a minha casa. E posteriormente é que virão essas outras aí, como é o caso da do vizinho que está aí por trás, e aí tem outras posteriormente a dele. Mas fica essa observação, né? Que por mais que tenha esse cenário da minha casa ser a primeira, a gente tem ainda esse ponto de segurança que é o seguinte: quem passa na estrada não vê as casas da gente. É como se elas ficassem escondidas
por trás de uma camada de mata ainda, né? Porque a pessoa passou ali, ela não consegue visualizar as casas de pronto. Ela teria que abrir a porteira, que é uma porteira que fica sempre trancada, acessar o terreno para poder chegar aonde a gente está construindo essa casa aí. Uma coisa que a gente percebe que às vezes fica a dúvida é que se vale a pena ou não contratar, né, um equipamento desse, uma máquina dessa, para realizar um serviço. Não é barato, né? A gente pagou aí em menos de uma manhã quase R$700. Só que é aquela coisa, pessoal, se esse trabalho fosse ser realizado manual, ele duraria muito tempo, assim, semanas a fim, porque não é fácil você cavar isso na picareta, retirar a terra, é um serviço para muita gente, assim, muito trabalhoso, não vale a pena. É melhor que, se você tiver os recursos, se você tiver a grana, pague, por mais complicado que seja, mas deixe que um profissional faça esse trabalho aí em pouco tempo. Você se livra de muitas dores de cabeça. A não ser, eventualmente, que você não possa, realmente não tenha como, aí não tem para onde correr, né? Tem que ser feito o serviço. Então é muito provável que muita gente acabe fazendo no manual. E entra até aquela discussão de sempre, né? Que realizar um trabalho como esse, construir um sítio, sobretudo se ele for um sítio do zero, de você ter que comprar todo o material, toda a estrutura, é um gasto, né? É um momento em que você vai ter que desembolsar realmente, abrir o bolso para gastar, porque não sai barato. Tudo que você vai fazer tem o seu custo, então é aquela coisa, é realmente para quem gosta, para quem quer fazer um investimento, para quem quer ter um lugar assim para se acomodar de alguma forma. Mas eu sempre tenho trazido aqui para vocês esses relatos, né? A realidade de você construir um sítio do zero, sobretudo em um local que não tem histórico de ter água em abundância. Não é fácil e não é barato, mas também não é impossível, e dá para fazer uma coisa bacana, sempre pesquisando, sempre estudando as melhores alternativas. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Tá aí a máquina já fazendo a escavação da fossa, né? A fossa vai ter mais ou menos 1 metro de largura por 2 de comprimento e, sobretudo, eu acredito que uns 2 metros aí de profundidade. A gente vai fazer de uma forma que dê para limpar, né, facilmente, contratar aqueles caminhões que fazem a sucção para limpar quando for necessário. A gente fez ela, inclusive, um pouco distante da área de plantio que a gente vai ter, e aí tá já o alicerce cavado, a cisterna também cavada, e é nesse local onde a gente vai estruturar o início da casa, né? O início desse sonho que é o nosso sítio, a nossa casinha na roça. E claro, nos próximos vídeos eu já trago mais detalhes desse processo para vocês, e a partir de agora eu acredito que é isso, a gente vai engatar sim essa construção. Um abraço, fiquem todos com Deus, a gente se encontra no próximo vídeo.